Boa noite. Professor leva alunas para tomar bebida alcoólica. Elas beberam vodka com suco. Uma das estudantes passou mal e teve que ser medicada num pronto atendimento. Ao ser questionado pela mãe de uma das adolescentes, ele disse que estava fazendo um trabalho escolar. O professor vai ter que prestar depoimento. Oferecer bebida alcoólica a menores é crime. Lágrimas de bandido na delegacia. Ele foi preso depois de roubar um celular. Brigou com os policiais, ameaçou a nossa equipe, mas depois começou a chorar. Não quer que minha mulher me veja na tribuna, não. Mais tarde, deu outro show. A mulher treme, está nervosa e com medo. Depois de ser agredida pelo filho, fez a denúncia. Fala que vai quebrar as coisas dentro de casa. Mãe e filho encontrados mortos em apartamento em Vila Velha. A polícia espera o resultado dos laudos. As imagens mostram o momento em que o homem é assassinado em ônibus do Transcol. De acordo com as investigações, ele discutiu com um passageiro e acabou levando um tiro. Cuidado com o mago da internet. Um criminoso se diz ilusionista, mágico, mas só quer conquistar meninas virgens. Ele chegou a torturar e a incentivar a tentativa de suicídio de uma jovem. A polícia pede que as vítimas denunciem. A gente já volta, um instante só. Primeiro, ele ameaçou e insultou nossa equipe de reportagem. Depois, abriu berreiro. O bandido preso por roubar um celular começou a chorar para os policiais. Não queria que a mulher o visse na televisão. O ladrão estava nervoso, aponta o dedo, faz ameaças para a nossa equipe. Disse que iria cuspir se fosse filmado. Se me filmar, vou cuspir na cara. Com a maçaneta estragada, bateu a porta e acabou se trancando na cela da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Deu trabalho aos investigadores. Mas depois, diante da câmera dos policiais, se mostrou arrependido e começou a chorar. Não quero ir à tribuna, não quero que minha mulher me veja na tribuna, não. O rapaz de 29 anos se identificou com o nome Fabrício Ribeiro da Silva, ajudante de pedreiro. Ele assaltou uma estudante de 17 anos para roubar um celular. A jovem não quis gravar a entrevista, mas contou como aconteceu. A estudante foi rendida no horário de entrada dos alunos, por volta de 7 horas da manhã, em frente à Escola Estadual Fernando Duarte Rabelo, que fica na Pracinha do Cauê, Praia de Santa Helena, aqui em Vitória. O bandido pegou o celular no bolso da adolescente, depois saiu correndo. Nessa hora passava uma dupla de policiais militares de bicicleta. Os estudantes gritaram "pega ladrão" e ele foi alcançado. Além de roubo, o delegado Marcelo Nolasco também autuou o bandido por resistência. Na hora da prisão, ele reagiu contra os PMs. Ele tentou agredir fisicamente os policiais, inclusive tentando subtrair, tomar as armas dos policiais. No final das contas, o ladrão disse o motivo do crime. Falou apenas que foi um momento de fraqueza. Nervoso ele está agressivo, descontrolado, mas ele ficará mais calmo agora no sistema prisional. Vai acabar com cada da minha mulher, vai casar sexta-feira. Doutor Marcelo, mas não ficou não. Para quem não queria aparecer, ele poderia ter ficado quietinho, mas acabou arrumando mais confusão antes de ir para a cadeia. Foram necessários 3 policiais para imobilizarem o homem que gritava e se batia dentro da cela. Vou jogar na cara de vocês, então você sai daí. Você sai daí, mano. Você sai daí, tu sabe pegar nem cantar então. Você vai pegar nem cantar então, tu sabe pegar nem cantar. Ele quebrou o portão, tentou agredir os policiais. O mesmo homem que chorava igual a criança na hora da prisão se mostrou violento e incontrolável. Você vai ver, velho, você vai ver, pô. Você me para. Depois de algumas horas, os policiais conseguiram algemá-lo. O homem foi encaminhado para exames de corpo de delito antes de ser levado ao presídio. Perdeu, né?
Professor convida estudantes para tomar vodka. Em vez de ir para a escola, as 3 alunas entraram no carro do professor e seguiram para a praia. Uma das jovens passou mal de tanto beber. Os familiares ficaram em pânico, sem saber para onde elas foram levadas. E ao ser questionado, o professor disse que estava fazendo um trabalho escolar com as meninas. A adolescente de 16 anos e as 2 colegas da mesma idade tinham combinado de ir à praia com o professor na sexta-feira passada. Ontem saíram de casa uniformizadas, mas foram para a Praia da Areia Preta, no centro de Guarapari. Segundo a menina, o professor tinha comprado 2 garrafas de vodka e oferecia bebida alcoólica misturada a suco de frutas para as estudantes. A gente comprou na Praia da Areia Preta. Dali a gente comprou vodkas e suco. O professor convenceu as adolescentes a entrarem no carro dele para dar um passeio. Ele levou as meninas até a praia de Castelhanos, em Anchieta, a cerca de 1h30 de onde estavam. Lá, as estudantes foram induzidas a consumir mais bebida alcoólica. A adolescente chegou a passar mal. A gente ficou o dia inteiro lá bebendo e aí passei muito mal e vim para casa umas 4 horas da tarde. O pai da menina ficou desesperado quando a esposa ligou, avisando que a filha não tinha chegado em casa no horário que costumava chegar do colégio. Saiu à procura da filha e, como não a encontrou, acionou a polícia. Por volta de 4 horas da tarde, o professor ligou para a mãe da estudante, dizendo que ela e mais 2 colegas estavam fazendo um trabalho escolar com ele. Eu creio que alguém deve ter informado a ele o que estava ocorrendo na cidade. Por volta de 4 horas, ligou para minha esposa avisando que ele estava fazendo um trabalho de escola. Ele tinha pedido um trabalho de escola. Não falou que estava com elas na praia? Não falou. Em momento algum ele falou onde eles estavam. Indignado, o pai registrou um boletim de ocorrência sobre o caso. As meninas estudavam aqui na Escola Estadual de 2º Grau Dr. Silva Melo, também conhecida como Polivalente, que fica aqui no centro de Guarapari. O professor que as teria levado para a praia dava aula de história para elas já pelo 2º ano consecutivo. Na escola, ninguém estava autorizado a falar sobre o assunto. A ocorrência vai ser encaminhada para a Delegacia da Mulher do município. Após instaurado o inquérito, o professor, que possui cerca de 32 anos de idade, vai ser chamado a prestar depoimento. Ele praticou o crime previsto no artigo 243 do ECRIAGE, do Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja pena é de detenção de 2 a 4 anos, que seria ministrar, entregar substância que cause dependência psíquica e física a menor de idade. No caso, como são adolescentes que têm 16 anos, elas se enquadram como vítimas desse crime. E o secretário estadual de Educação falou sobre o caso. Essa é uma denúncia de uma situação séria envolvendo pessoas da escola. E nós estamos recolhendo já, agora à tarde, todas as informações possíveis a respeito de frequência, de presença, etc., dessas pessoas. E, além disso, nós já abrimos um procedimento na Corregedoria da Secretaria de Educação para a análise completa deste caso. O caso da mãe e do filho encontrados mortos no apartamento deles em Vila Velha. Peritos examinaram os corpos e a polícia aguarda os laudos para saber a causa da morte. Mãe e filho estavam na sala, sem marcas de violência. Os corpos de Dona Lenir Batista, de 80 anos, e do filho José Carlos Batista, de 49, foram encontrados no apartamento onde moravam, na Praia da Costa. Havia muita movimentação dos parentes das vítimas. Mãe e filho foram vistos pela última vez no sábado à noite, quando voltaram da igreja. Uma das irmãs disse que havia conversado por telefone com Dona Lenir no domingo pela manhã. Moradores reclamaram de um forte cheiro de gás vindo do apartamento das vítimas. Quando cheguei já estava a síndica aqui acionando já a polícia, né? E o chaveiro para poder abrir para saber o que está acontecendo. Estava com um cheiro de gás muito forte. E os moradores já estavam começando já a se preocupar, né? Por causa do cheiro do gás, né? Aí assim que o chaveiro chegou e abriu a porta lá da casa dela, e constataram que ele estava caído, sentado no sofá,
já caído de lado, e ela mais na frente, assim, no corredor. Amigos foram para a frente do prédio em busca de informações. Flávio conhecia José Carlos, estava na igreja com ele no sábado. Acabou o culto na igreja, fechamos a igreja e viemos embora. E eles frequentavam sempre a igreja? Como é que eles eram? Todos os dias estavam lá, de manhã, de noite, né, assíduo, companheiro nosso. A polícia está investigando. Não há indicativos de que tenha sido homicídio. Ao que tudo indica, o filho morreu de morte natural. E entre a morte do filho e da mãe, há um lapso temporal de 40 horas. Pelo estado dos corpos, é o que se infere. E aí que reside o mistério, né? O que aconteceu durante essas 40 horas? De acordo com a polícia, ainda não há previsão para a entrega do resultado do laudo, mas a investigação continua. O enterro vai ser no Parque da Paz, na Ponta da Fruta, em Vila Velha. Ele se diz mago e engana meninas virgens em troca de sexo. Chegou a torturar e induzir uma jovem ao suicídio. O criminoso ainda está solto e pode chegar em qualquer casa por meio da internet. Os trechos das conversas na internet mostram as ameaças que foram feitas pelo rapaz de 22 anos à adolescente. Ele, que é de Vila Velha, se identifica como um mago de uma seita religiosa. Diz que se a menina o denunciar, ele vai matá-la. Corta a língua dela. O medo imposto era para que eles mantivessem relações sexuais. O rapaz, que se apresentava como mago, dizia à menina que para se livrar dele, ela teria que cometer o suicídio. Coagida e ameaçada, a adolescente tentou se matar. A morte foi impedida pela mãe, que entrou no quarto na hora em que ela cortava os pulsos. A situação foi denunciada à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. No inquérito, a menina conta que se encontrava com o mago na casa dele. O rapaz simulava rituais de magia negra. Ele se aproxima das vítimas pela internet e em festas animes, com pessoas vestidas de personagens japoneses. O rapaz foi intimado a depor, mas não ajudou a polícia. Ele só nega qualquer informação. Todas as perguntas feitas a ele se reserva o direito de não responder. O alvo do mago, meninas virgens, segundo as próprias conversas da internet. Com o webcam, ele finge fazer levitações e envolve as vítimas. Frequenta saídas de escolas e está em festas de classe média alta. Nos diálogos, age como um psicopata. Uma pessoa que tenha esse comportamento de se passar por um mago, se passar por uma pessoa dotada de poderes paranormais, para deflorar virgens, induzir adolescentes ao suicídio, que pelo que nós estamos sabendo, além desta, uma outra adolescente tentou o suicídio. Ele não pode ser uma pessoa normal. O inquérito está em fase de conclusão e o delegado indiciará o jovem por induzir ao suicídio. O exame do DML também comprovou que ele teve relações sexuais com a vítima que o denunciou e a torturou em um determinado dia, das 10 da noite às 6 da manhã. Aguardamos e pedimos que, se houver outras vítimas dessa pessoa, que nos procurem para que justiça seja feita. As denúncias podem ser feitas pelo 181, não precisa se identificar. Divulgadas imagens da briga que terminou em morte num ônibus do Transcol. Um rapaz foi agredido e baleado várias vezes. As câmeras registraram o momento em que a vítima entra no ônibus. Diego Pinheiro da Mota Duarte, de 23 anos, é este que está de camisa verde e boné branco. Ele se senta em um dos bancos. Momento depois, levanta e vai em direção aos fundos do coletivo. Neste outro ângulo, vemos que ele vai direto ao banco onde outro passageiro está sentado. Os dois parecem iniciar uma discussão. Em seguida, o homem dá um soco no passageiro. Repare estes 3 jovens na parte de baixo da imagem. Assim que a briga começa, eles se levantam e vão em direção ao agressor. Veja que um deles está armado. Atiram no homem. Eles perseguem e dão mais tiros. Minutos depois, o ônibus para e os passageiros saem do coletivo. O ônibus em que o crime aconteceu faz o trajeto do terminal de Jacaraípe até o terminal de Itacibá. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Dório Silva, mas acabou morrendo. Essas imagens vão ajudar a polícia a dar prosseguimento às investigações. Não ouvimos ninguém ainda, só no decorrer da semana que a gente vai ouvir essas pessoas que testemunharam o crime e familiares da vítima.
Sistema nervoso atacado. A mulher de 66 anos treme sem parar depois dos ataques do filho drogado. Hoje, a dor foi tanta que denunciou o jovem na delegacia do idoso. Dona Maura, 66 anos, sofre pelas doenças, sofre pela idade, sofre pelas agressões. A dor mais difícil de suportar. Ela mora junto com um filho de 23 anos que é viciado em drogas e não a deixa em paz. O sistema nervoso é reflexo disso. Ele fala que vai quebrar as coisas dentro de casa, aí eu fico com medo dele quebrar. Como ele já quebrou, né, a mesa, jogou no chão, aí eu fico com medo. A idosa mora no bairro Porto de Santana, em Cariacica. Veio acompanhada por outros 2 filhos, a Janilda e o Rodrigo, que, cansados da situação, resolveram fazer um boletim de ocorrências na delegacia do idoso em Vitória. Ele foi preso 4 vezes, ela já pagou advogado para ele 2 vezes e ele ameaça a família. Ele pega as coisas de dentro de casa, ele rouba lá na vizinhança. A situação dele chegou a esse ponto, entendeu? Ela tem que esconder as coisas na casa da minha irmã. A delegada que acompanha o caso não quis gravar entrevista, mas disse que casos como esse são comuns. Segundo a titular da Delegacia do Idoso, já foram registrados 192 casos de agressão só na Grande Vitória, desde novembro do ano passado, quando a delegacia foi criada. Histórias parecidas, semelhantes à de Dona Maura. Isso sem falar nas denúncias feitas ao 181 e nas ocorrências que são registradas nos DPJs de cada município. Apesar de tudo o que acontece, Dona Maura não perde as esperanças. Acredita na recuperação do filho. Ele fica só falando que arrumasse uma clínica para ele longe. O coração de uma mãe dói de ver o filho preso, entendeu? Por mais errado que o filho for. Quem quiser ajudar pode entrar em contato com a nossa produção, 3331 9050. Vou te convidar agora para visitar a nova página do Tribuna Notícias na internet. Tá bacana, hein? Veja como é fácil navegar no nosso novo site. Você digita www.redetribuna.com.br, clica na palavra televisão e vê logo a página do TN. Aqui você encontra as reportagens do quadro Fala Doutor, seus direitos, qual é a bronca, a dica do chefe. No canto direito ficam as ofertas de emprego. As oportunidades oferecidas no mercado de trabalho capixaba, você confere no site do TN. Aqui também dá para rever as reportagens exibidas no Tribuna Notícias. Se preferir, assista o nosso telejornal na íntegra. Dê um passeio pela nossa página, deixe o seu comentário, conheça ainda mais o TN. E é claro, envie sugestões de reportagem clicando no link Fale Conosco. Tribuna Notícias, na rua, na TV ou na internet. Cada vez mais perto de você. Legal, anote o site www.redetribuna.com.br/televisão. E nós voltamos já com ofertas de emprego para líder de estoque, assistente de planejamento, afogamento na Praia da Costa em Vila Velha. Essas imagens foram feitas por celular por nossa repórter Débora Moraes e mostram o momento em que o adolescente de 17 anos é resgatado. As equipes dos bombeiros e do SAMU tiveram muito trabalho para que o rapaz recuperasse a consciência. A todo tempo faziam massagem cardíaca. Foram 45 minutos de tensão até ele voltar a respirar. As informações são de que o jovem teria saído para jogar bola na praia quando resolveu tomar banho e se afogou. Ele teve 4 paradas cardíacas. Vinícius de Oliveira está internado em coma no Hospital Meridional. E agora tem oportunidades de emprego. Há vagas para líder de estoque e assistente de planejamento. Acompanhe. A Insight Soluções em Recursos Humanos seleciona motorista categoria D e E e encarregado. Os interessados podem comparecer no endereço Rua Antônio Aleixo, número 55, bairro Horto, em Vitória. A empresa Exim está com vagas para líder de estoque, líder de embalagem, assistente de planejamento e logística e operador de empilhadeira. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail rh@exim.com.br. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã
no Tribuna Notícias, primeira edição ao meio-dia. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia, uma boa noite e até amanhã.